Eu cumprimento meus queridos amigos, que eu não posso deixar de fazer isso, porque tenho vindo pouco, infelizmente, a essa escola. Mas, antes de mais nada, uma grande e efusiva saudação a esse evento, o Ano Tafuri. Isso tem, na minha opinião, uma importância extraordinária, inclusive no âmbito interno dessa escola, na medida em que revela o interesse que essa escola sempre teve, estava um tanto adormecido, na minha opinião, pelo discurso Tafuri. Eu posso dizer a vocês, não sei se já disse algumas vezes, mas, de fato, a minha formação se completa dentro dessa escola, na ocasião, a partir dos final dos anos 50, começo dos anos 60, quando Artigas me convidou para ser o assistente e eu passei a frequentar essa Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Nesse momento, pelo discurso, que é nitidamente a chave do discurso dessa escola e da sua força, entre o contraponto permanente entre filosofia e técnica, entre Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, estrito sensu, como condição material objetiva de desenvolver aqui dentro esse raciocínio, Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, inclusive onde Artigas foi formado, na ocasião, no curso de arquitetura, e a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, enquanto universo crítico, na medida em que fica patente já que essa escola sempre viu a arquitetura como uma forma de discurso, ela mesma. É uma visão um tanto quanto necessariamente, na minha opinião, conflitante, digamos assim, intrigante, com a visão de universos independentes, com uma independência tão grande entre crítica e aquilo que é chamada obra de arquitetura, ou seja, ela mesma, a obra de arquitetura, é uma forma peculiar do aparecimento de um conhecimento humano. A arquitetura, no âmbito, inclusive, em que aqui sempre foi estudada e desenvolvida, com essa associação entre o plano crítico, através da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, nas suas disciplinas, antropologia, geografia, história, filosofia, estrito sensu e tudo isso, e as técnicas e o desenvolvimento técnico, no confronto com uma ideia de caráter utópico, por que não dizer, de um projeto anterior, ou seja, uma das epígrafes dessa forma peculiar em que essa escola foi fundada, e eu espero que continue a se desenvolver, e aonde aparece Tafuri como um pensador peculiar, é justamente a continuidade, o enfrentamento de um presente que é sempre novo, diante, entretanto, de algo que faz o presente capaz de produzir o futuro. É a reconsideração crítica da história. Eis aí Tafuri. Estrito sensu, por que não dizer literalmente, uma visão de caráter dialético, marxista, sobre a situação do homem no universo. Porque é impossível, na minha opinião, por mais que a crítica queira navegar em horizontes que são, por que não dizer, infinitos, na sua especulação possível, de interpretações. Entretanto, é impossível esquecer que, se eu digo alguma coisa, eu queria dizer antes. E essa formação dessa consciência do que dizer, eu acho muito interessante considerar o universo tafuriano, como se diz mesmo, que é uma visão crítica, não pós-obra feita. Justamente o que interessa como escola, e podíamos adotar uma escola Tafuri, é conhecer um modo de abordagem, onde é possível dizer que eu não tenho certeza, nem sei o que fazer, mas sempre posso ter, sempre no sentido, momento histórico em que estou vivendo, a certeza do que não posso fazer, do que seria erro. A cidade de São Paulo fica
para nós, infelizmente, porém, podíamos dizer, felizmente, dentro do âmbito dessa América que está aqui há 400 anos de confronto com a cultura ocidental, como absolutamente enérgica na questão do erro e do acerto. Somos produto, queremos ou não, em grande parte, da política colonial que está hoje em pleno momento de ser criticada mais uma vez. Uma visão crítica, construtiva da política colonial, eis a nossa condição. Porque, se considerarmos a crise da Europa, podemos dizer que é interessante para nós, muito particularmente para nós, podermos vê-la e contribuir para a sua crítica da crise europeia, com uma visão de crítica da política colonial. Como quem diz, sem uma visão colonialista, sem uma posição colonialista, a Europa não se sustenta economicamente, não consegue fazer a sua União Europeia. E nós teríamos aqui que fazer a nossa União Latino-Americana. Portanto, a condição crítica, fundamentalmente crítica, é a indispensável condição da nossa existência, para ficarmos, não esquecendo nunca, aquilo que é uma chave, um paradigma dessa escola, uma aula de Artigas, que dizia: sabemos que é impossível ensinar arquitetura, mas podemos educar um arquiteto. Portanto, para nós, Tafuri é uma ideia de fundamento escolar, amparo no caráter discursivo dessa escola, o horizonte dentro do qual temos que interpretar o que está aí diante daquilo que é a chave de uma visão de arquitetura. O que faremos, então, como projeto? As fraturas que foram aqui, inclusive, expostas com muita oportunidade, em relação à ideia de arquitetura moderna e como se exerce hoje a construção, a complexidade da questão econômica que envolve tudo isso, enquanto participação do arquiteto, é materialmente uma verdade indiscutível. Porém, na prática do discurso, na confecção de um discurso crítico, justamente pode ser visto como uma fratura de caráter esquizofrênico, impossível se considerar a arquitetura como uma forma peculiar de conhecimento. Não é uma visão presuntiva, simplesmente essa, de forma peculiar de conhecimento, porque é impossível admitir tudo que tem que se considerar na ideia de uma intervenção de caráter arquitetônico. É interessante lembrar, quanto a isso, elogios mesmo de Tafuri, a obra de Corbusier, projeto de Argel, os projetos feitos aqui para São Paulo, para Buenos Aires, para a Argentina. Uma visão de caráter possível, experimental, diante daquilo que temos que fazer sempre. Porque o momento que estamos vivendo, e isso podia se dizer em qualquer momento da história, o homem poderia dizer isso, porém não é verdade que é a mesma coisa hoje. Nunca o homem teve a condição de viver como hoje, em que é possível imaginar a formação de uma consciência do ponto de vista daquilo que já foi força de mover o mundo, cultura popular. Estamos vendo a formação de uma cultura popular com a força que teve a cultura popular quando aparece, por exemplo, na passagem da Idade Média para o Renascimento, a força da convicção que temos de que, de fato, hoje estamos vivendo num calhau material que gira, perdido no universo, submetido às forças da mecânica celeste, ninguém mais duvida. Você vê imagens na televisão dos satélites, dos laboratórios fora da atmosfera. Você recebe mensagens de um pequeno engenho que nesse momento está em Marte, e os cientistas, com um verdadeiro senso de humor, chamaram de curiosity, e ninguém mais duvida de nada disso. Esse novo homem e a situação em que estamos,
a convicção que é impossível a superpopulação no mundo, a ideia que não é fantasia, que podemos estar pensando já na expansão da vida humana no universo, faz com que algumas das misérias que ainda surgem materialmente nas cidades, possam ser encaradas como algo a se enfrentar numa outra condição de desenho, que é justamente o horizonte da arquitetura. Eu peço desculpas se parece um pouco delirante o que eu estou dizendo, que eu tenho certeza que é, mas eu estou convencido disso, que esses são os horizontes capazes de manter a ideia de arquitetura como capaz de se constituir numa escola que convive no âmbito de uma universidade. Não é um desfrute das outras formas de conhecimento. Ao contrário, seria impossível conhecer tanto. É possível só conhecer esse todo de uma forma peculiar. Eis a visão que eu vejo de arquitetura e a força, a oportunidade, o amparo que surge no discurso de Tafuri convocado nesse encontro. É o que eu queria. Olá, eu queria fazer uma pergunta ao professor Paulo Mendes da Rocha. Paulo, a gente conhece muito bem o seu discurso sobre a arquitetura, que traz muitas vezes o conceito de território. Portanto, onde a noção de território é sempre muito importante para falar da arquitetura e da paisagem, não só da paisagem natural, mas sobretudo urbana. E a gente conhece também o seu amor, digamos, pela cidade de Veneza, justamente nessa relação de uma arquitetura vista como território. Eu queria pedir a você que falasse um pouco para nós sobre o quão os textos de Tafuri foram ou não presentes nessa sua visão de Veneza, de que maneira Tafuri comparece na visão que você tem desse lirismo do território em Veneza, e perguntar também, já que tivemos aqui a aparição do arquiteto Vittorio Gregotti, lembrar que o Gregotti é autor de um livro dos anos 60 que se chama Território da Arquitetura. Então, perguntar a você se o Gregotti, se os textos também do Gregotti, ou se esse pensamento urbano italiano foi ou não importante para vocês aqui nessa escola, lá nos anos 60 ou nas décadas seguintes, ou se isso veio a ser conhecido só depois. Bem, é muito oportuna a sua lembrança sobre a questão do território, porque nós estamos na América, ou seja, é muito emocionante você considerar essa questão do confronto do mundo chamado civilizado com essa América. Para ficar só no Brasil, falar de portugueses e brasileiros, deixar a questão do Pacífico e da Espanha, etc., do lado de lá, veja você o que foi a situação nossa, a construção dessa nossa situação no Brasil hoje, o modo, por exemplo, com que enfrentamos os nativos do lugar, o que foi, o que possa ser hoje considerado por nós, inexoravelmente, usando a palavra desastre, o que foi o desastre da política colonial. Se nós imaginarmos uma civilização atlântica, eu vou resumir o mais que eu posso o quadro que eu tenho na mente. Uma civilização atlântica, que foi o que o contrato que Portugal fez com a Espanha, dividiu isso aqui como um presunto, numa linha reta, com o Tratado de Tordesilhas. O que seria o mundo para nós hoje, no âmbito de construção da cidade contemporânea, reconstrução, reconsideração, o que fazer agora, a consideração de tudo isso. O que representou para nós, por exemplo, a presença dos holandeses como um empreendimento puramente ligado ao mercado de açúcar e coisas assim. Recentemente, para dar uma ideia,
do quadro que eu tenho na mente sobre tudo isso. Houve um encontro, esse de sempre, de Paraty, da Flip, e eu fui convidado, porque tenho amigos lá, e eu sugeri que convidassem o Dalcó, que é o companheiro da famosa banca Dalcó Itafuri. E ele aceitou, muito curioso para ver isso, que ele nunca tinha visto aqui no Brasil, Paraty, e eu, naturalmente, fiquei numa mesa com ele e fiz a seguinte provocação, que nós devíamos considerar o contraponto Veneza e Paraty. A princípio, para você ver a crítica já, a visão formal das coisas, como Paraty e Veneza, mas a fundação daquilo tudo, o mercado, o mercantilismo na época, e o que foi feito, como construir uma cidade ali, puramente para, inclusive, tráfico de escravos. O que é para nós hoje, o que seria para nós hoje, cultivar, por inexorável, dadas as origens, uma civilização, uma expressão da cultura através dos projetos da cidade, com essa ideia de civilização atlântica. Nosso parceiro, por excelência, é a África. A nossa população que veio para cá como negro amarrado, isso é uma questão, é impossível você pretender estudar arquitetura sem uma consideração a tempo, graças à nossa fortuna de poder frequentar uma universidade durante 5 anos. Há tempo para esse tipo de reflexão como fundamento do curso. O que somos nós? É uma indagação que um artista sabe fazer com muita precisão. Quem somos nós? Da onde viemos, para onde vamos? Portanto, se nós imaginarmos que estamos em construção, nada melhor do que isso para organizar um plano crítico sobre a situação. E que réplica teremos que fazer? Evitar que isso seja uma escolinha de formação de profissionais liberais para servir uma situação que aí está mercantilista, estúpida, mas que possa, do ponto de vista de uma universidade, replicar com um fundamento que vai influir, que vai dizer que projeto faríamos. Sim, no plano político, esse país, com toda a miséria que está aí, podemos louvar, ultimamente construiu o que não havia, instituiu um Ministério das Cidades. O que faremos com isso? Eis a grande questão que está para nós aí, como indagação, para um pensamento que deveria, em grande parte, emanar dessa escola de arquitetura, uma política sobre o espaço urbano, uma visão eminentemente política para as decisões sobre o que é o projeto antes que se faça. Como todo projeto só pode existir antes que se faça. É mais ou menos a resposta que eu podia dar à sua indagação sobre a questão do território. Para nós, a natureza não é uma paisagem, mas é um conjunto de fenômenos. Daí a estupidez de sugar as águas do rio Tietê através do rio Pinheiros para jogar lá embaixo, a 700 metros de diferença de nível, para tocar meia dúzia de turbinas e produzir 800 kW, 1000 kW, botar bonde para organizar os loteamentos Jardim Paulista, Jardim Ané. Esse erro, a Politécnica, a Universidade de São Paulo, nós, como cidadãos, nunca devíamos ter aceitado essa especulação tão recente. Coisas da infância, por exemplo, de gente com a minha idade. Assistimos tudo isso, portanto, a posição que eu convoco para a universidade, diante da questão território, é exibir e exigir de modo político, através dos órgãos que aí existem, como o novo Ministério, uma visão nítida de política de inversão da rota do desastre. Basicamente é o que temos que fazer. Desculpe, eu tenho a impressão que eu talvez não tenha entendido bem a pergunta, mas o universo crítico que nos confronta, digamos, é a situação do homem no planeta. Nós somos habitantes desse planeta, nunca soubemos tanto, com tanta facilidade do ponto de vista da divulgação hoje do conhecimento, sobre o que nós podíamos chamar a condição humana.
Consciência política, inclusive, para considerar que estamos envolvidos numa revolução como nunca houve no âmbito do gênero humano. Consciência sobre superpopulação, consciência que se forma cada vez mais rica como discussão na dualidade masculino e feminino. O gênero humano é feito de masculino e feminino. A presença do raciocínio feminino sobre a questão da nossa manutenção como viventes, a questão da educação. Nada mais atrasado diante do que já sabemos, talvez, do que o que se faz com as crianças, no que se chama a escola. Portanto, estamos diante de uma revolução na qual, como toda revolução, só se espera a opinião, e uma opinião que seja capaz de se sustentar como respeitável. Nada melhor do que convocarmos, por que não? Primeiro, o indivíduo, todos nós temos direito. Porém, quanto mais contundentes pudermos ser, mais eficientes, e nada melhor do que a escola e a universidade. Portanto, o papel da escola, antes de mais nada, é a formação do homem contemporâneo em discussão, não como quem tenha dogmas prontos para isso, mas pôr em discussão muito mais do que ensinar uma profissão liberal para uma sociedade cuja ela mesma está em discussão. É essa a questão política. É dizer que as coisas não são, serão, e nós somos os agentes desse vir a ser. No fundo, é essa a questão. A gente não duvida mais das coisas, a gente não acha nada impossível. Tudo acontece. Ao contrário, é melhor duvidar de tudo. O que eu quis dizer é que questões fundamentais, veja bem, eu convoquei várias vezes a condição nossa de há 400 anos termos aqui esse contato entre os nativos e o que se chama cultura ocidental. 400 anos não é nada, portanto, a nossa mentalidade está em formação. O que eu disse que todo mundo sabe é algumas questões que são fundamentais, tais quais essas, de que estamos num planeta que é nada mais do que um calhau de matéria desamparado no universo, ninguém mais duvida. Você vê na televisão fotografia do astronauta mandando lembranças para a mamãe, como o jogador de futebol faz também. Ninguém duvida da estação orbital, das pesquisas que estamos fazendo. Ninguém duvida que quando voa daqui para o Rio de Janeiro, lá fora do avião, seria impossível viver, que a temperatura é menos 70 graus e não há oxigênio. Nós temos consciência sobre a condição em que estamos vivendo como fenomenologia da natureza, como nunca o homem teve antes. E, ao mesmo tempo, não temos, eis a questão da educação, quase que nenhuma consciência sobre os instrumentos que estamos usando. Pouquíssimas pessoas, talvez nenhum de nós aqui, saiba explicar com alguma coerência e nitidez os princípios fundamentais que regem o artefato chamado telefone celular, ou seja assim. Você não sabe explicar para mim como que aparece uma imagem, etc, etc. E há muito pouco tempo, o homem que navegava sabia perfeitamente o que era um pano, um vento, a referência com a abóbada celeste e as estrelas, assim como o homem do moinho sabia o que era o vento e como organizar aquele engenho que moía o trigo para fazer o pão. Essa distância absurda entre o que é conhecimento e a forma política de qualquer um de nós podermos nos confrontar com esse conhecimento, que faz aquilo que pode se chamar, que constitui o que pode se chamar a grande revolução em que estamos vivendo. Uma escola tem que considerar isso primordialmente. Talvez seja interessante abusar ou usar agora mas não como simples brincadeira, é muito sério. Dizer assim, eu gostaria que você me dissesse o que você acha disso. Inverter e perguntar a você, porque
se parece que há alguma submissão não desejável nessa hipótese de não usar o plano crítico, que vem à tona. Depende, é algo que tem que ser feito dentro da escola, discutido dentro da escola. Por outro lado, você podia dizer que no universo, a nossa cidade, por exemplo, 20 milhões de habitantes, pode exercer a profissão quantos arquitetos quiserem. Quanto mais porcaria fizer, melhor, porque o exemplo fica mais patente do que deve se fazer ou pode não se fazer. Porque as questões fundamentais estão em outro lugar que não naquele de artefatos isolados, etc. Nós devíamos, na minha opinião, considerar como questão justamente da arquitetura a construção da cidade contemporânea, a efetivação da cidade. E principalmente considerar que já não é necessário novos espaços vazios. A maior parte da cidade será feita hoje, com certeza, sobre si mesma. As cidades que já existem serão transformadas dentro de si mesmas. Horizontes muito interessantes para reflexão, com certeza, sem dúvida nenhuma. Por outro lado, se você olhar do ponto de vista formal, como recurso da técnica, afinal de contas, o que você constrói acaba sempre aparecendo como algo intransponível, material. Se você, então, ficar aqui na sua cidade, como quem tem fácil uma exemplificação da possibilidade que essa mesma brutal, digamos assim, construção possa ser mais isso ou mais aquilo, basta ver a questão da chamada habitação popular e a existência de um Copan. Eis um edifício em que não ofende o chão da cidade. Você no chão tem botequim, restaurante, loja, etc, etc. Um edifício só, que você não distingue se a casa, como individualidade, tem 50 metros quadrados ou 150. Não é o valor da casa que diz que a habitação é popular ou é requintada e está no centro da cidade, com o metrô na porta, e o que é para nós a ideia de direito à cidade. Quem não está na cidade é quem parecia que tinha mais direito ou poder econômico, é aquele que abandona a cidade. Por que isso acontece? Eis a dimensão da consideração política que eu queria colocar para todos nós. Quem não tem direito à cidade é quem mais parece que poderia. Ele abandona a cidade, o rico, e vai para os conjuntos privilegiados, da opinião deles, privilegiados, porque a cidade, por pior que seja feita, é democrática. Você pode dormir na rua e lá você não pode dormir no condomínio fechado, que tem guarda. Então, a degenerescência é fácil de ser detectada nessa estupidez da gestão da própria cidade. Como dizíamos aqui, a sottovoce, como diz em italiano, a cidade somos nós, é o comportamento que faz a cidade. E você vê que o rico abandona a cidade, porque ela se torna assim ou assado, mal feita ou bem feita, como ideia democrática. Você pode dormir na rua, você pode ser um homeless tranquilamente, é pura verdade. E o outro abandona essa perspectiva, abandona tudo. Deve ser muito difícil educar um jovem dentro de um conjunto desses supostamente privilegiados. Vejam vocês um plano crítico sobre a nossa própria condição de cidade universitária em São Paulo. A cidade, como as maiores cidades do mundo, de São Paulo, já estava fundada a partir, ou centrada muito na existência da sua universidade. Os alunos da Politécnica iam a pé remar no Rio Pinheiros, na antiga Escola Politécnica. A Escola de Medicina estava onde se sabe, Faculdade de Direito do Largo São Francisco, e assim por diante. Fundou-se e chamou-se num ato falho de cidade universitária, isso que está aqui agora,
mais ou menos, o metrô chegou. Mas há 30 anos atrás, justamente a única escola pública grátis exigia que você tivesse um automóvel para vir estudar aqui. Portanto, não é nada disso acidental. São atos políticos de dominação, exploração, submissão da classe estudantil, que já não se manifesta politicamente, porque não está dentro do teatro das ações humanas, que é a cidade, é a razão da cidade. Se você perguntasse por que diabo se faz uma cidade, nós podíamos dizer, entre muitas outras, que a razão fundamental é podermos conversar. E por assim por diante, para você ver que a questão pode ser sim. E entra na fúria político sobre as razões da cidade. Inclusive a possibilidade de convocar essas razões para um novo projeto, ou para as transformações que pouco a pouco viessem a se fazer. Essa é a dimensão política, como quem diz, o que você quiser que seja. É a liberdade que você tem de exercer politicamente o seu conhecimento. Ou, mais do que exercer, cultivar o conhecimento de um modo político, crítico da situação.